Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso amigo em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 5 de Apocalipse. Vamos começar a aprofundar cada vez mais dentro da mensagem apocalíptica, tentando interpretar a Bíblia, pois o próprio Apocalipse interpreta o livro de Apocalipse. Provavelmente estarei gravando umas 3 ou 4 mensagens dentro deste capítulo, antes de ir para o capítulo 6. Então vamos analisar o que está escrito no livro de Apocalipse. São 14 versículos, amados. Eu gostaria de hoje fazer a introdução, onde está escrito assim: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: Não chore, pois o leão da tribo de Davi, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Muito bem, amados, eu li até o versículo 5, para que nós venhamos comentar a mensagem de hoje. Eu gostaria de chamar a vossa atenção, amados, para a introdução desta mensagem, pois amanhã estarei dando continuidade. Amanhã provavelmente estarei gravando, se tudo correr da maneira conforme eu possa fazer o comentário. Eu gostaria de hoje fazer essa introdução acerca do livro, capítulo 5 de Apocalipse. Nós vemos no versículo 1 até o versículo 7, onde é apresentado um livro selado com 7 selos, que não pode ser aberto por ninguém senão pelo próprio Cristo. Quem toma o livro e abre. Nós vamos analisar todo este acontecimento dentro do capítulo 5, 6 e assim por diante. Do versículo 8 até o versículo 14, vemos que toda honra se atribui a Ele, ao Senhor Jesus, que é digno de abrir o livro. O apóstolo João vê na mão daquele que estava sentado sobre o trono um livro, ou seja, um rolo de pergaminho, da forma habitual daquele tempo. Livro esse que se encontra selado com 7 selos. Isto representava o propósito secreto de Deus, que seria revelado mediante a graça de Deus. Neste livro contém os desígnios e os métodos da providência divina
para a sua igreja, ou seja, para aqueles que formam a Igreja de Cristo, e também uma mensagem ao mundo. Aqui está estabelecido amados, mensagens determinada, a qual ficou escrito pelo nosso amado apóstolo João. Para esta mensagem se encontra selada, quer dizer, se encontra lacrada. E não se tira o selo sem ter aquele realmente tem o poder que vem abrir de imediato as diversas partes do rolo do livro. Então é necessário ser tirado selo por selo, uma parte após outra, até que todo o mistério do conselho e a conduta de Deus estiver consumado no mundo. As criaturas não podem abri-lo, diz o apóstolo João. Não foi encontrado no céu, na terra, nem debaixo da terra quem fosse achado digno de tocar no livro, nem sequer de olhar para este livro. Então as próprias criaturas de Deus, ele não podia abrir nem lê-lo. Aqui mostra claramente que somente o Senhor pode fazê-lo. Os que mais vêm de Deus, o que mais queremos da parte de Deus, amado, que é compreender os seus próprios mistérios. Todos nós desejamos ver além do limite da nossa própria natureza. E aquilo que temos visto muitas vezes, temos ficado maravilhados com sua glória. Desejamos conhecer a sua vontade, porém até os homens bons podem estar desanimados, anelantes e apressados por esquadrilhar os mistérios da conduta divina, que muitas vezes acaba se precipitando, e tais desejos converte em lamento e pesar. Lágrimas fluem da face dos olhos do apóstolo, porque ele percebe que ninguém foi achado digno, nem sequer de olhar para aquele livro. Agora eu digo a todos vocês, se João chorou muito porque não podia ler o livro dos decretos de Deus, quantas razões tem muitos para derramar rios de lágrimas por sua ignorância do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas, amados, não têm motivo hoje para derramar rios de lágrimas, por ignorar as promessas de Deus. Então, promessa esse, da qual dependemos muitas vezes, a salvação eterna. Nós não devemos chorar por não poder prever o acontecimento futuro acerca de nós. Nós não devemos chorar porque não podemos, amado, prever o acontecimento futuro de nós neste mundo. A ansiosa expectativa das perspectivas futuras, ou a previsão da própria calamidade vindoura, nos faria por igual motivo muitas vezes que venhamos chorar
lamentar, pois sabemos que existe dentro do mundo espiritual conflitos presentes. É inquietante nos nossos dias. Vemos, amados irmãos, que podemos desejar saber pela promessa profética das Escrituras Sagradas. O livro do Apocalipse é um livro de profecia que está registrada na Escritura, da qual será o acontecimento final para aqueles que cumprem a vontade do Senhor. Eu não vou dizer para os crentes, mas para aqueles que são servos, que se tornaram a igreja fiel do Cristo amado. Daqueles que aceitaram o Filho encarnado, aqueles que batalharam por meio da fé, que prevaleceu e aguarda agora o retorno do Mestre, aguarda a presença do Senhor. Todos nós necessitamos saber, amado, acerca daquilo que Cristo prometeu a cada um de nós. Sabemos que Cristo está como mediador entre Deus e os seres humanos, entre Deus e os seus ministros, entre Deus e o povo. Nós vemos aqui que João vê um livro selado com 7 selos. E como ninguém foi encontrado nos céus, na terra, nem debaixo da terra, que tivesse autoridade para abrir e desvendar o selo, o acontecimento daquele livro, João começou a chorar e lamentar, pois ele sabia que dentro daquele livro existia algo extraordinário para ser revelado à humanidade. Agora o ancião levanta e diz para João: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele tem o poder para abrir este livro e desvendar o seu mistério. João, ele volta para ver um leão, mas o que ele vê não é um leão. Ele vê um cordeiro com aparência de que tinha sido morto, parecia que tinha sido morto. As marcas, as evidências sobre aquele cordeiro é de que ele tinha sido sacrificado, imolado, tinha sido morto. Havia aparência de sofrimento. Tudo isso, amado, é para mostrar o que, para aqueles que intercedem, muitas vezes, intercede pela volta de Cristo, intercede pela graça, pelo poder, pela virtude que vem dos céus. João vê um cordeiro, ou seja, com aparência como se fosse um cordeiro, mas esse cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. O poder perfeito para executar toda a vontade de Deus está sobre este cordeiro, pois existe a sabedoria perfeita. E precisamos dessa sabedoria perfeita para entendê-lo, a vontade de Deus executada da forma mais eficaz. Ó Pai, pois o livro de seu eterno conselho na mão do seu Filho amado. E seu Filho amado tomou o livro e rápido e alegremente ele prepara-se, já com posse em suas mãos, para abrir e desvendar os mistérios deste livro selado.
Porque Jesus fez isso rapidamente, porque Ele se deleita em dar a conhecer a vontade de seu Pai. E Ele dá o espírito de revelação e a verdade e a vontade de Deus para o ser humano. Ao lermos o versículo 8 até o versículo 14, vemos aqui louvores, havendo gozo para todo mundo, ver que Deus trata com os homens com a graça e a misericórdia, por meio do seu Filho amado, Redentor. Ele, o Senhor nosso Deus, governa o mundo, não só como Criador, senão como nosso Salvador. Vemos harpas sendo tocado. Harpas era o instrumento de louvor. Os vasos estavam cheios de perfume, ou seja, o incenso que representa orações dos santos. O louvor e a oração sempre deve andar de mão dadas, sempre deve estar junto. Cristo tem redimido seu povo da escravidão do pecado e da culpa que muitas vezes Satanás coloca sobre cada um de nós. Não só comprou a liberdade de cada um de nós, a liberdade da sua própria igreja, senão Ele dá honra à mais alta preferência aos seus servos. A Bíblia diz que Ele tem feito de cada um daqueles que Ele comprou como sendo reis, sacerdote, reis para que reine sobre o seu próprio espírito para vencerem o mundo. Sobre que próprio espírito que eu estou falando? Sobre o espírito humano, amado. Precisamos ter domínio sobre o autocontrole sobre o nosso próprio espírito, para que venhamos reinar, para sermos vencedores neste mundo. O mundo jaz no maligno, e o maligno, ele tem tentado destruir a nossa vida, mas Deus nos fez sacerdote, dando-nos livre acesso até a presença de Deus. Ele mesmo é aquele que nos libertou de toda a impureza. Ele nos deu a liberdade para oferecer sacrifício espiritual a Deus. Por isso Ele nos tornou sacerdote. Que palavras poderíamos declarar mais plena que Cristo é e deve ser adorado igualmente como o Pai recebe adoração. Vemos que por toda criatura existente nos céus, Cristo recebe adoração mediante a visão de João. Então, esta adoração é dada a Cristo por toda a criatura de toda a eternidade. É proclamado e é adorado e é louvado nos céus. O Senhor Jesus, Ele se tornou agora a primícia do próprio Deus, o primeiro que ressuscitou, e que por sempre estará nos abençoando, Ele sendo o Cordeiro que nos libertou e nos separou para si mesmo. Ele nos comprou com seu sangue. Por isso Ele se tornou digno de toda adoração. Condigno és tu, ó Deus, Filho e Espírito Santo, de receber todo o louvor, de receber toda a adoração. Mais excelso de toda a criatura, tu és o próprio Filho,
da majestade divina do Deus Criador dos céus e da terra. Então, amados e diletos irmãos, essa adoração Cristo recebe ao pegar o livro todo selado. Amanhã eu estarei explicando algo acerca deste livro. Antes de entrarmos, estarei gravando mais uns 3 áudios no capítulo 5, antes de entrarmos no capítulo 6. Eu quero que os irmãos entendam bem, compreendam bem o livro de Apocalipse, para que possamos virar a página e entrar no capítulo seguinte, onde veremos Jesus abrindo já o selo por selo deste livro selado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.